começando mais um Come Together, um talk que traz investidores, empreendedores e varejistas para uma boa conversa. Oportunidade da gente conhecer histórias e motivações de pessoas inspiradoras. E hoje eu estou com ele, que é formado em Engenharia Eletrônica e de Telecomunicações pela UFRJ, com especializações pela Kellogg e Harvard School. Ele carrega uma bagagem impressionante. Com passagens por empresas como Stone, Sky, Itaú e Globo, ele acumula um vasto repertório quando o assunto é tecnologia e inovação. Hoje o nosso Come Together é com o Luiz Lobo, que é fundador e CEO da Fintalk, a primeira plataforma de inteligência artificial conversacional do Brasil, capaz de compreender regionalismos, gírias e nuances culturais, oferecendo soluções de automação para mais de 12 milhões de usuários, provada e aprovada por grandes players como C&A, Avenue Itaú, Porto Seguro, CIMED, entre muitos outros. Mas o mais legal é que é a mais nova investida da High Partners, não é, Lobo? Então, ó, high five! É um prazer ter você aqui. Prazer é todo meu, Flávia. Fiquei feliz porque a gente namorou um tempão até esse dia chegar e agora é oficialmente investidos da RAI, então seja muito bem-vindo ao nosso Come Together. Estamos muito animados aqui com essa, fazer parte aqui da família da High Partners. Acho que tem uma ajuda enorme com a parte do Smart, do Money, então a gente está bastante animado com o que a gente vai construir juntos. Muito legal. Pergunta que não quer calar, Lobo. Quem é Luiz Lobo pelas suas próprias palavras? Nossa, que coisa difícil. Na realidade, assim, se for resumir, acho que é uma pessoa curiosa, que gosta de entender o que motiva os outros a fazerem o que fazem. No momento que a gente consegue... Eu gosto de ver os outros felizes, gosto de ver os outros evoluindo. E no momento que você faz as pessoas mais felizes, você tem uma energia muito bacana. Então, eu acho que o meu grande lance é sempre aprender o tempo todo, e eu acho que a gente vai criando negócios, né, e coisas sempre novas, né? Então o que eu posso ver é que eu sou um grande curioso e gosto muito de gente. Muito bom. Eu vejo assim, o Lobo é um cara entusiasta, assim, né? Você vai conversar com algum assunto sobre, assim, qualquer coisa que a gente conversa com você é um cara animadaço, assim. É sempre, quando ele faz a demo, eu espero que vocês tenham a oportunidade de ouvir um carioca, assim, fazendo a demo com a Fintalk, que a gente ri, porque você fica assim, caraca, é sensacional, mas tem muito da sua personalidade nisso também, né? Antes de a gente começar, eu queria saber como é que a Fintalk chegou na sua vida, onde você, né, em que momento você resolveu criar. Mas você tem uma história muito grande, de diversas empresas que eu comentei aqui. E aí eu falei, nossa, Lobo, você foi empreender só agora? Você falou, não, eu já empreendo desde os meus 12 anos. Então eu queria que você contasse um pouco da sua jornada até chegar na Fintalk. Eu comecei muito cedo com computação, com 13 anos, programando Assembler, né, e sistema básico. Então com 16 anos a gente montou uma primeira empresinha, né, 18 já uma segunda e por aí foi, né, no final que a gente montou com 20 anos mais ou menos, durou uns 10 anos. Então assim, eu sempre fui ligado ou em criar alguma coisa do zero ou em fazer um turnaround, né, e você ter a curiosidade de, quando você cria do zero, como é que você cria alguma coisa que gera valor para alguém, que traz melhoria para a vida das pessoas. Então esse é o grande motivo que está por trás da gente sempre criar coisas novas, né? E explorar um pouco do desconhecido, que, enfim, a mim me atrai e acaba juntando as pessoas em torno de algum propósito. Sim. Você trabalhou na Accenture, depois você trabalhou em empresas de mídia, de TV, DirecTV, enfim, a Globo, isso. Depois Globo.com, e aí passou pela Stone. Como é que chega a Fintalk na sua vida? Por que você resolveu criar? Na realidade, a gente tinha vivido, né, essas grandes empresas, né, Unibanco, Itaú e Sky. E na Sky, eu tive duas vivências muito importantes. A gente tocou um cartão chamado Hipercard com o Unibanco. O Hipercard, quando a gente começou, tinham 63 mil cardholders, né, portadores de cartão. Quando eu saí, a gente tinha mais de 13 milhões. Né? A gente tinha 60 mil lojistas, a gente passou de meio milhão, 500 mil lojistas. Então a gente tinha um emissor e um acquirer. E esse era um negócio muito interessante, porque ele era um cartão C e D,
que a gente conseguia ver você melhorar um pouco o país. Então, o grande lance é que 70% dos clientes não pagavam nenhum tostão de juros, nenhum serviço financeiro. E o modelo chamado Closed Loop, ele era bancado pelos adquirentes. E com isso você ajudava as pessoas da base da pirâmide a terem uma vida melhor. E é um negócio que eu acredito muito, e essa é a razão de ter fundado a Fintoc, a liberdade da pessoa, ela começa por uma liberdade financeira. Quando você tem liberdade financeira, você começa a pensar, puxa, eu posso educar melhor meus filhos, eu posso dar um lar melhor para minha família, eu posso comprar uma casa, né, eu posso ajudar a minha família a ser melhor. E isso eu estou falando do grande Brasil, né? Então, se a gente consegue dar para aquela pessoa um planejamento financeiro, ela começa a sonhar e ter uma vida melhor. E isso acontecia no Hipercard. Então, eu sempre fiquei com aquilo, a gente fez isso em alto volume, as histórias eram incríveis, né? O Hipercard pagou o nascimento da minha filha, pagou o enterro do meu pai. E por quê? Porque ela teve um crédito que ela não teria. E isso, por exemplo, a gente no Hipercard ganhou todos os prêmios de melhor atendimento em cima de cartões ou produtos classe A, tipo Amex, o Black, né? Todos os anos. E isso porque a gente tinha uma paixão de ajudar aquelas pessoas a ter uma vida melhor. Então havia um propósito muito grande. O Hipercard cresceu absurdamente, sendo alguma coisa que agregava valor para as pessoas da base da pirâmide. Quando a gente teve na Sky, e lá a gente tinha um grande desafio, que era como é que na Sky você tem aquelas pizzas, né, que você coloca dish, né, aquelas antenas redondas, e o mundo estava indo para streaming, de Netflix e coisa do gênero. Só que a relação CAC-LTV, ou seja, a relação de custo de venda mais o custo de manutenção, para o streaming é muito perversa, é muito pequena. Então, um número assim, você tem aí da ordem de, vamos fazer, né, uma margem de streaming de R$10, só que o custo de servir, o custo de uma ligação telefônica é R$8. Se esse sujeito ligar, a conta não fecha. Então ele não pode ligar. E como é que você faz para atender? Você quer atender bem. Então a gente começou a usar AI, isso faz 8 anos, AI muito profundamente. E a gente fez uma virada espetacular na empresa. Né? Lá atrás não havia menor dessa bolha, desse ruído todo que existe hoje. E a gente conseguiu números espetaculares. Metade do EBITDA da companhia, R$500 bilhão, foi gerado por um projeto que não tinha 2 anos de idade. Então, a gente olhou e falou, puxa, tem um negócio aqui, que é como é que eu uso AI? E a ideia da gente foi, puxa, e se eu fizer usar AI para ajudar as pessoas a ter uma vida melhor? Então, a ideia da Fintoc, da Fintoc, de Financial Talk, ou Financial Conversação Financeira, era para ajudar as pessoas a se organizarem financeiramente. Então, foi aí que nasceu a empresa, oferecendo a solução conversacional de muito baixo custo, para conseguir conversar com essa pessoa de uma maneira muito próxima, porque o brasileiro da base da pirâmide tem vergonha de escrever errado, sabe? Não digita com muita facilidade, mas fala. O Brasil é o maior uso de voz sobre o WhatsApp no mundo. Então, a gente fez toda a solução para ser conversacional usando voz, e o grande desafio que a gente tinha é que não existia isso. Então, a gente teve que criar toda essa tecnologia. Então, a gente faz isso há 5 anos. E a criação foi para ajudar exatamente a base da pirâmide a ter acesso ao mundo financeiro e se organizar. Então, essa foi a ideia inicial da gente. E sabe o que é legal? Quando ele faz a demo, a gente se enxerga também, porque é como, né, quando você quer pedir uma segunda via de boleto, né? Você vai dizer assim, então, nossa, aqui o meu cachorro comeu a segunda via do boleto, e aí agora eu preciso pagar, e o vencimento é tal. Era só ter dito que você precisava da segunda via, mas a gente não é objetivo. Não, o brasileiro não é. Será que é só a gente? Talvez, né? Tem uns caras que são mais objetivos. O americano talvez seja mais. A gente é bem interessante, o Flávio, assim, eu sou engenheiro que foi para antropologia, né? E na realidade o latino é muito prolixo, o brasileiro talvez seja mais, mas o latino, de uma maneira geral, tem um pep talk, tem uma conversa. Você vai começar uma reunião, para nós latinos é muito difícil você começar a reunião, estão aqui, tá aqui, já começa direto. Você fala, e aí, como é que foi o dia? Tomou um café. Você sempre tem um prep talk que não existe nos Estados Unidos, né? Quando eu morei lá, enfim. Direto ao ponto, rapidez e objetividade, né? Ao contrário, a minha experiência é que quando você explica muito, parece que você está em enrolation, está dando enrolação para lá. Mas aqui o brasileiro é muito prolixo. A gente tem um áudio que é bem interessante, 3 minutos e 20, que a pessoa fala os 3 minutos e 10, para nos últimos 10 segundos dizer, então eu perdi meu cartão. Cara, era só falar, perdi meu cartão.
Mas isso não é o brasileiro. A moça fala, porque eu saí de casa com a minha filha e eu vou sempre comprar nessa loja e tarará. E conta uma história enorme, né? Então, assim, o nosso sistema tem que ter a capacidade de entender o que a pessoa está falando e extrair dali o que realmente ela está querendo. E é isso que nós fizemos ao longo desses 5 anos. Não, e é fantástico mesmo, assim, porque é algo surreal, assim. Os exemplos que ele dá, dos caras que querem, né, antecipar o que vai receber, né, no caso de alguns clientes lá que vocês têm. E aí o cara, então eu preciso de um tutu aqui, ó, para quarta-feira que vem. Do tipo, que dia é quarta-feira que vem? O que é tutu, né? Assim, como é que o cara vai, como é que a IA vai saber o que é? Mas, e é perfeito, assim. Então, e sem alucinação, sem um monte de coisas que eu acho que isso faz todo o diferencial. Sem dúvida. A gente vem desenvolvendo os algoritmos faz 5 anos. Então, a gente hoje tem um grau de assertividade muito alto. A gente usa os modelos novos de LLM com muita parcimônia. Hoje, grande parte do que a gente usa com essa naturalidade de conversa, usa algoritmos da gente. Então, a gente consegue ter assertividade, porque a gente está no mercado financeiro, grande parte dos clientes nossos acabam sendo bancos, e a gente cobra, eu não posso errar no valor que eu estou cobrando, eu não posso falar nada errado, né? Então, como é que eu navego isso com uma humanidade, com essa conversa, né? E a gente tem vários clientes que a gente cria um papo, como a gente está falando aqui, né, com o cliente, mas de forma, usando AI, sem alucinação, que é um dos grandes diferenciais da gente. Muito legal. Um dos dilemas do empreendedor é buscar investidor, Sim. né? E o que eu queria saber de você, o que te buscou, o que te, na verdade, motivou a buscar investimento, né? Na época que você estava ali criando a solução, em que momento que você entendeu que era importante buscar e por quê? É um ótimo ponto, né? Eu acho que é interessante. Acho que na Estônia eu vivi bastante, a gente conversava com 1 ou 2 empresas toda semana para ver se investia ou não. Né? E a gente aprende... Aqui tem um mundo bem diferente do que eu como executivo, ou mesmo tendo empresas no passado, não tinha esse mundo de VC como tem hoje, vivi. Primeiro de você entender o seguinte, o capital é para alavancar a curva de crescimento, mas idealmente você não deve usar o capital, pelo menos é a maneira que a gente pensa, para subsidiar a sua operação. Minha operação vai ser boa e até lá eu vou... Você tem muita gente que faz isso, não é a maneira que a gente gosta de olhar, ainda mais estando no Brasil, talvez em outro país possa fazer, mas aqui não, que trazer o investidor para mudar o ângulo de crescimento, a velocidade de crescimento. E, como eu falei do smart money, né, trazer conexões. Né? Eu acho que a High Partners, um ponto forte, é o potencial que ela traz para a gente em termos de universo endereçável. Ela traz um conjunto de clientes muito maior para a gente ampliar nosso portfólio de clientes. Então, eu acho que você tem que trazer investidores que te auxiliem a acelerar teu crescimento. Idealmente, é ideal que você tenha um modelo de negócio que seja, digamos, perto de ser sustentável. Por fim, você ter um investidor que possa te ajudar trazendo clientes como vocês estão fazendo. Né? E o terceiro é ter um investidor com uma cultura parecida, que você goste. Porque você vai viver com um investidor um bocado de tempo. Se você não gostar das pessoas que estão lá, né, é complicado, porque você vai ter calor. Então, assim, também tem essa coisa de afinidade, né, que eu acho que rolou bastante com o Júnior, né, com o Ilmo e tal, com você. Então, assim, eu acho que esses 3 elementos são muito importantes. Sim. É um sócio que você vai ter, é um casamento que você já casa pensando no fim, não é numa separação, mas assim, já era quase uma divisão de bens, né? Exato, então é algo que você já tem que pensar do teu lado, que olha, eu quero ganhar dinheiro com você, mas eu quero te ajudar a crescer, porque quanto mais você cresce, mais eu ganho também, né? E eu acho que na High Partners a gente tem muito essa questão mesmo do smart money, né? É óbvio que aporte de capital, talvez se rodasse vários fundos ficariam apaixonados pela Fintalk, assim como a gente ficou, mas é ter essa empatia e como é que esse cara gera valor muito maior do que o próprio capital. Exato. Porque o dinheiro está na mesa, a gente Exato. sabe que ainda tem aí um dinheiro, para boas empresas, ainda tem dinheiro na mesa. Você chegou aqui com um capacete, né, assim, aí eu falei, pô, Lobo, eu não sabia o que é, né, tipo patinete, não. E você é um cara que gosta muito de moto. Além disso, ou se é isso, né, porque a tua vida é uma vida louca, assim, de empreendedor, e bora, correria, e uma hora tá em cliente, outra hora tá em outro país, né? É isso que você faz para desopilar, para oxigenar? Tem outras coisas que você faz para dar uma respirada? Não, não. Moto eu uso para transporte aqui em São Paulo, que é um tráfego danado, né? E você chega... Qualquer lugar é 15 minutos, então é ótimo, né? Enfim.
Eu falando de moto, eu fico triste quando eu pego o carro, porque tá chovendo e tal, né? Eu pego, mas eu por mim fico de moto o tempo todo, né? Não, mas o que eu curto muito é de ciclismo, né? Eu acho que o ciclismo, eu gosto muito de esporte, sempre fiz muito esporte na minha vida, mas o ciclismo foi apresentado pelo Augusto Lins, que é o presidente da Estônia, enfim. Foi o nosso último entrevistado aqui. Foi o último entrevistado? Então, foi o Augusto que me levou a esse mundo, eu sou muito grato a ele. E ali que, uma vez eu vi uma frase, né, quem disse que você precisa estar parado para meditar? Então, a bike é onde eu medito, né, e eu gosto de percursos longos, então é ali o momento que eu realmente, sem isso eu passo mal. Acho que todo mundo que tem uma vida muito agitada precisa de uma válvula de escape. Sim. A minha é o ciclismo. Sim. E você é enérgico, né? Eu tenho um pouco de energia. Você tem só um pouco, imagina sua mãe, né? Ah, meu Deus, esse Luiz, meu Deus, que não para, curioso, aquele que vai mexer em tudo, que vai... Exato, é complexo. Você tem filhos, Lobo? Eu tenho 3 filhos, 23, Nicole, o Gabriel é de 21 e a Alexa de 16. Nossa, turma boa também, né? Meu Deus, muito bem. Tem alguém em quem você se inspire? Tem. Meu avô que me ensinou a ter palavra, né, a ler. Eu acho que meu avô é uma ótima inspiração. Meu pai, que é um alucinado, você acha que eu sou agitado, tem que conhecer meu pai, tem 2 PhDs, e meu pai é um cara fora da curva, intenso, ele tem 92 anos, trabalha todo dia, é uma pilha, né? As pessoas têm que ter paciência com ele, que ele é muito intenso. E ele tem que ter paciência com as pessoas, porque talvez ele... Não tem nenhuma. Porque PhD, conhecedor de um monte de coisa, imagina. Não tem nenhum. Porque é difícil, né? Quando o cara já é muito assim, outlier, vai falar, não entendeu nada, pô, que lento assim, você. Não, ele acha lento todo mundo, mas não é, não. Mas eu acho que, e tem várias, eu acho que de uma maneira geral eu gosto muito de pessoas que se superam. Eu gosto muito no ciclismo. É um esporte de muito sofrimento e estratégia, né? Você sofre muito para cruzar a montanha. Né? Então eu acho que dor e prazer tem que estar juntos, então você tem que sofrer para celebrar as coisas, né? Então eu acho que atletas que se superam muito, para mim são muito referência, para mim tem vários, né? E eu acho que empreendedores, né? Eu acho que pessoas que têm que tem uma trajetória bacana de criar algo que tem impacto no mundo, são os que acho que deveriam inspirar todo mundo, né? Na sua vida empreendedora, o que você acha que foi, assim, porque eu acho que não tem um episódio só, mas se você tivesse que contar algo assim, pô, isso foi muito difícil romper, ou isso ainda é difícil romper no meu dia a dia, porque a vida empreendedora, ela é uma vida, é isso, é dor e sabor o tempo inteiro, né? É interessante, uma vez eu ouvi uma frase que eu gostei, né? Empreender não é uma escolha, é um chamado, porque as pessoas não têm noção. É muito interessante você ver, fulaninho se deu bem, nossa, que legal, né? Você não sabe o que passou, né? O Augusto que esteve aqui, o Augusto Lins, as pessoas falam, nossa, que sorte que ele deu, ficou presidente da Estônia, nossa, o cara, isso, aquilo. Assim, eu acompanhei a vida dele, né? Ninguém sabe o que ele sofreu para chegar lá. Né, os perrengues enormes e quase a vida pessoal, e o negócio é muito complicado. Porque é muito intenso, é sábado, domingo, é segunda, não tem noite, não tem dia. Né? Então, eu acho que empreender não é para qualquer um. Você tem que abdicar de muita coisa, né? E ter uma energia infinita. E eu acho que a maior... Eu tenho falado muito para as pessoas, para mim a maior... São 2 coisas que eu acho que no long term funcionam, né? Uma é você ter resiliência emocional, porque é muita montanha-russa. É muita montanha-russa. De emoção e de, puta, agora quebrou tudo, agora vai, agora quebrou tudo, agora vai. Né? E a outra é reputação. É você ser sério, você ter uma palavra, né? E as pessoas confiarem no que você fala. E eu falo muito para a turma que está começando, talvez das coisas mais importantes que me ajudam muito hoje, é você ter uma reputação onde você liga para as pessoas, todo mundo te atende, quando você fala que vai fazer, as pessoas confiam, né? E isso é um processo de construção, então é de longo prazo, né? E eu acho que isso ajuda muito também nesse processo de empreender. Com certeza. Uma vez o Eladio, que é da Payface, ele falou, olha, eu aprendi a ser basal.
Eu não celebro tanto quando tenho que celebrar, também não choro tanto quando tenho que chorar, então eu tenho que me manter ali, ó, naquele limite, entendeu? Para eu não nem me empolgar demais e nem me entristecer demais, porque pode ser que amanhã tudo mude. É E a montanha-russa é constante. É verdade, ele tem razão. O que a gente pode esperar do futuro da FinTalk? Opa, muita coisa, muita coisa. A gente está, a nossa essência é o mundo financeiro que está no sangue da gente, né? E atender altos volumes de clientes. Então esse é o grande ponto. Eu acho que a FinTalk está voltando, ela tem uma excelência hoje em atendimento a cliente. A gente em geral reduz 50% os custos de atendimento das empresas que a gente atende. Em cobrança a gente imbatível, assim, os números da gente são espetaculares e a gente está crescendo em grandes corporações e grandes bancos também. Você reduz 50% o custo de cobrar e aumenta entre 20% e 30% o valor recuperado. Né? A gente consegue efetivamente ser muito, muito eficiente. E o que a gente está indo movendo gradualmente para a parte de pagamentos, onde a gente tem uma experiência muito grande, a turma nossa a gente já desenvolveu vários adquirentes, então a gente conhece com profundidade isso. E eu vejo um mundo onde você começa a ter vários agentes de inteligência artificial, não necessariamente de um mesmo provedor. Então, ao longo desse ano que a gente deve ter várias dessas soluções no ar, onde você pode acoplar até concorrentes para atender o cliente. Né? E você tem um orquestrador que diz, agora é hora de eu usar esse ou usar aquele serviço. Né? E um dos serviços que a gente vai colocar ao longo desse ano é o serviço de pagamento inteligente, que ajuda as pessoas a fazer gerir melhor sua vida financeira. Muito legal. Muito bom. Muitas coisas maravilhosas para a gente poder, enfim, só rampar. Vamos para o nosso hi-bye, que assim, já olha só como passou rápido, eu nem vi passar, mas a gente já está chegando ao fim. Eu acho que eu falo muito, então... Nada, imagina, Lobo, você está muito comedida. Eu achei que aqui a gente ia ficar, ó... A gente faz um hi-bye, que é tipo um ping-pong, mas aí estilo Hi Partners, né? Então, perguntas rápidas para respostas rápidas, se der. Se não der, também não tem problema nenhum. Porque aqui a gente manda, entendeu? Então tá tudo bem. Um livro. Um livro? Eu estou lendo agora um livro chamado Dope, né, que é bem interessante. Dose, de dopamina, enfim, são os vários hormônios e como é que você lida com ele. Mas os livros que eu gosto, eu leio muito livro, né? Assim, talvez os livros que eu gosto muito de nudge, né? Que você entender como é que as pessoas funcionam. Tem um livro do rapaz que eu trabalhei com ele, chamado Código Cultural, que é um dos livros que eu acho que é referência, é um francês que a gente fez vários serviços de antropologia, são referências, né? Enfim, gosto de Porter bastante, né? Eu acho que ele é a essência de gestão, enfim, e gosto de biografias, né? Várias biografias, leio o tempo todo. Muito legal, muito bom. Tem alguma biografia especial que você gosta, assim, de alguém que você fala, nossa, fiquei ainda mais fã desse cara depois que eu li a biografia dele, ou dela? Com certeza, Churchill. O Steve Jobs eu li, achei muito legal. O Elon Musk é um cara diferente, realmente é impressionante, é uma boa bibliografia, né, mais recente para quem gosta. Para quem gosta de engenharia, processos, né, o cara realmente é diferente, é um cara diferente. Tá legal. Uma pessoa. Uma pessoa, meu pai e meu avô. Muito legal. Os dois. Esses caras inquietos, curiosos, que vão transformando onde eles Exatamente. passam. Uma frase. Uma frase, sempre dá. Sempre dá? Sempre dá. Adorei essa frase. O Thiago Rebelo, CEO da ReHap, eu fiquei até emocionada quando ele falou, porque ele contou uma experiência pessoal de que ele estava fazendo várias fertilizações in vitro e que não dava, enfim, lá. E aí um dia a mulher dele falou assim, a gente não vai fazer para dar, a gente vai fazer até dar certo. A gente não vai fazer para dar certo, a gente não faz para dar certo, a gente faz até dar certo. Então é isso, sempre dá. Sempre dá. Sempre dá. Sempre dá. Adorei, gosto de gente assim, otimista e motivada. Sempre deu até hoje. Não é? Porque eu falo para as pessoas o seguinte, olha, e eu falo isso todo dia na FinTalk, eu falo, pode ser que aqui dê errado, mas sempre deu certo. Então, assim, porque se não der certo, a gente faz lá. É isso, sempre. É isso, gosto desse ângulo, esse prisma da vida é o que motiva a gente. Senão a gente desiste, Exatamente. Não dá para desistir. E um sonho. Um sonho, eu adoraria dar uma vida melhor para as pessoas, para a grande base da pirâmide do Brasil. Tentar de alguma... Meu sonho é
de alguma forma ajudar as pessoas que têm mais dificuldade a ter uma vida melhor. Muito bem. Acho que você está no caminho de realizar. Né? Porque se você fizer um pouquinho da parte que você está aí se comprometendo... Eu não vou mudar o mundo, mas se fizer um pedaço, já está de boa. Faz só a nossa parte, né? Que ninguém vai fazer. Exatamente. Nem Deus faz a nossa parte. A única parte que ele não faz, inclusive, é a nossa. Exatamente. Lobo, arrasou, foi demais. Você gostou? Muito. Então, ó, que maravilhoso. Uma maravilha, entrevistadora fantástica, fica fácil a gente falar aqui. Você quer deixar uma mensagem aí para a turma? Quero. Eu acho assim, quem não conhece a turma da High Partner vale a pena conhecer. É uma turma muito especial, iluminada, com experiência, com atitude, guerreiros, gente que não tem tempo ruim. Então, acho que quem não conhece vale a pena conhecer, sem dúvida nenhuma, né? E a outra coisa é a gente tem que ter sempre fé. Eu acho muito engraçado, sabe? Eu vejo muitas pessoas que querem fazer cálculos, querem fazer uma série de coisas para ver se invisto, ver se eu faço isso. E na realidade, a coisa mais forte do mundo é fé. Né? Fé em você, fé nos outros, fé que as coisas vão acontecer, mas não a fé onde eu espero que alguém faça. A fé é em você e no seu time e nas pessoas que você é capaz. Então eu acho que eu sou um cara de fé. É isso, adorei. Ó, foi muito bom te receber. Você que ficou aí, eu tenho certeza, falou, pô, não esperava que ia ser tão bom. E você ainda nem sabe direito o que é a FinTalk, você vai lá pesquisar agora, fintalk.ai. Realmente, você nunca viu algo parecido, é a primeira empresa de inteligência artificial conversacional do Brasil, com vários cases, então a gente tem muito orgulho de ter agora eles no nosso portfólio. E se inscreve no nosso canal do YouTube, do Spotify, para que você receba sempre quando o episódio novo for ao ar. Combinado? Então, ó, a gente se encontra no próximo Come Together. One thing I can tell you is you got to be free. Come together.